Camaradas, como sabemos, no mundo tudo se relaciona e tudo está em movimento o tempo todo. O mundo não é estático, não é parado, ele não sempre foi do jeito que a gente vê ele hoje. Ele muda com o passar do tempo, ele muda o tempo todo. Então, é importante a gente discutir o que está acontecendo na ordem mundial hoje em dia. A transição na ordem mundial se intensifica e acelerou com a pandemia. Então, no nosso 15º Congresso do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, realiza-se em meio à maior crise sanitária mundial do último século. A Covid-19, que varreu e abalou o mundo em 2020 e 2021, intensificou tanto as contradições do modo de produção capitalista dominante no planeta, quanto a profunda transição em curso na ordem mundial nesse século XXI. Alterou tudo. Os Estados Unidos vinha demonstrando uma decadência relativa, enquanto a China socialista estava ascendendo, e veio a pandemia e simplesmente acelerou todo esse processo. É visível como que a China socialista conseguiu dar uma resposta muito melhor, muito mais eficiente, muito mais humanitária, do que o que aconteceu nos países capitalistas. Vide como exemplo, o que é mais visível para a gente aqui é o que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil, que está havendo um verdadeiro genocídio dos nossos povos. Então, a principal característica dessa conturbada transição que está em andamento, que está em curso, são o declínio relativo da superpotência dos Estados Unidos da América e a emergência de novos polos de poder econômico, político, diplomático e militar, oriundos, sobretudo, da antiga semiperiferia e periferia do sistema internacional. O fenômeno mais representativo dessa tendência é o protagonismo da China socialista como potência e a recuperação do poder nacional da Rússia, formando também um novo bloco. China e Rússia fizeram um acordo, uma aliança, que está deixando todos os países capitalistas do mundo, e principalmente os Estados Unidos, de cabelo em pé, porque formou um bloco que juntou ali praticamente mais da metade da Ásia. Vamos exagerar aqui um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Então, o quadro internacional que a gente pode observar é de agravamento e expansão das disputas, tensões e confrontações de responsabilidade, principalmente causadas pelos Estados Unidos da América, que tentam, de todas as maneiras, impedir que outros países trilhem soberana e livremente o caminho da cooperação, da paz, do desenvolvimento econômico e do progresso social. Segundo os Estados Unidos da América, ou você faz o que eles querem, o que eles mandam, ou então não serve. Os Estados Unidos não aceita que os outros países, governados pelos seus próprios povos, digam para onde o país tem que ir. Ou seja, os Estados Unidos quer interferir, quer escravizar, quer dominar, quer roubar as riquezas dos países e está pouco se lixando para a democracia interna dos países, que se ela vai por um lado que não agrada a eles, eles começam a arranjar confusão, fazer atentados terroristas e aquilo tudo que a gente está habituado a ver ao longo dos anos. Então, diversos estados estruturaram projetos nacionais de desenvolvimento buscando resguardar uma soberania e ampliar a margem de autonomia no novo contexto geopolítico mundial, marcado por emergente e crescente multipolaridade. A gente percebe vários polos de poder surgindo pelo mundo afora, que não seguem mais as orientações dos Estados Unidos capitalistas da América. Então, essa evolução ela abarca países com governos de orientações político-ideológicas muito diversas, como a própria Rússia, a África do Sul, a Índia, a Turquia, o Irã e até mesmo a Coreia do Sul, apesar de estar sob ocupação militar dos Estados Unidos. Lembram? A Coreia do Sul ela é
totalmente dominada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm várias bases militares lá. Os Estados Unidos, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, ele invadiu a Coreia, a Península Coreana. Tentou tomar aquilo tudo, destruiu a Península Coreana de cima a baixo. Se não fosse a reação do povo coreano de forma organizada, e dessa forma conseguiram expulsar os americanos, né, de pelo menos metade do território da Coreia, e os Estados Unidos tinham dominado aquilo tudo. Né? Hoje, a metade sul da Coreia, que a gente chama de Coreia do Sul, é completamente dominada e ocupada militarmente pelos Estados Unidos. A parte norte, que a gente convencionou erroneamente, né, de chamar de Coreia do Norte, porque o nome dela é República Popular Democrática da Coreia, o povo se organizou, fundou ali um Estado socialista que vem hoje peitando os Estados Unidos, e os Estados Unidos não conseguem mais dominar aquilo ali. Né? Então, na Península Coreana, você tem o norte livre e o sul que está sob ocupação do invasor, né, americano. Essa mudança, né, que nós estamos discutindo aqui, nessa etapa, nessa transição que está acontecendo a nível mundial, essa mudança na correlação de forças internacional, ela decorre do desenvolvimento desigual das nações e cria um contexto mais favorável para a realização de projetos nacionais contra-hegemônicos, ou seja, contra essa hegemonia dos Estados Unidos da América, embora ainda persista um quadro de defensiva estratégica, né, gerado pelo colapso do antigo campo socialista no final do século XX. Esse campo socialista era quem se contrapunha ao poder dos países capitalistas, né, que a gente pode representar aqui pelo G7, né, que é Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, né, aquela turma lá que se reúne todo ano, né, que vai lá e decide como que eles vão roubar o resto do mundo. Né? Então a gente pode tirar lições para o enfrentamento, né, da crise sanitária atual. Bom, a pandemia de Covid-19 gerou uma avalanche de mortes e sofrimento em todo o planeta. Mas a mega crise sanitária não atinge os países de forma homogênea. Aqueles que preservaram estruturas de planejamento e regulamentação estatal diante da ofensiva do desmonte neoliberal nas últimas décadas, conseguiram ter um desempenho notadamente melhor, né, para enfrentar essa pandemia atual de Covid-19. Notadamente, os países socialistas que preservaram essa estrutura estatal, né, que dá saúde, que garante, né, a remédios e tratamentos para suas populações, está conseguindo enfrentar melhor essa crise do que os países capitalistas, visto o número de mortes. Né? Então, a gente também, né, mas também países capitalistas, como a própria Coreia do Sul, como a gente estava falando agora há pouco, e a insular Nova Zelândia, que são países capitalistas, conseguiram enfrentar com êxito essa situação. Mas é porque tem um bom sistema de saúde estruturado. Os Estados Unidos não tem um bom sistema de saúde estruturado que proteja o seu povo, então é aquela tragédia que a gente vê lá. Né? Então, ao longo da atual crise sanitária, a mortalidade causada pelo novo coronavírus, em proporção ao tamanho das suas populações, foi maior nos países da Europa, nos Estados Unidos, na Índia e na América Latina, né? Brasil está aqui na América Latina, né? E aí a gente percebe, né, que um contraponto fundamental a esse balanço funesto é dado pelo desempenho dos países de orientação socialista. Né? A China socialista implementou um programa interno e integrado que lhe permitiu conter a situação e retomar a normalidade das atividades econômicas em curto espaço de tempo. Olha só a superioridade do sistema socialista se mostrando na prática, quando o assunto é manter a qualidade de vida dos seus cidadãos e preservar o bem-estar das pessoas. Né? No caso da China, né, ela desenvolveu até agora 4 vacinas próprias, graças a esse sistema, disponibilizando quase 600 milhões de doses
para outros países. Ou seja, ela, além de estar cuidando do seu próprio povo, ela está ajudando o resto do mundo. E muitos deles, né, está até ajudando de forma gratuita. As mesmas trajetórias e solidariedade foram trilhados por outros países socialistas, né, como Cuba e como o Vietnã também. Então, agora, é importante a gente destacar que a ortodoxia neoliberal, ela é incapaz de responder aos desafios que o mundo atual está enfrentando. A gente está vendo isso na prática, né? Você percebe claramente que eles estão perdidos, eles não dão conta do que está acontecendo. Estão falando que o mundo capitalista precisa ter um novo restart, tá? Precisa ser reiniciado para voltar a fazer a mesma merda que eles vêm fazendo ao longo dos últimos séculos, né, com os nossos povos. Né? Então, assim, quando vocês ouvirem falar em grande reinício, grande restart, a economia capitalista vai retomar, ela vai retomar a exploração de todos nós. Ela vai retomar um sistema de escravidão assalariado, do qual todo mundo aqui está submetido. Então, é importante a gente discutir que, a partir de março de 2020, a pandemia fez desabar uma economia que mal havia conseguido se recuperar da crise deflagrada em 2007 e 2008. É importante a gente destacar isso. 2007, 2008, vocês se lembram? O capitalismo ruiu. Ele passou pela... Ele caiu na sua mais grave crise, né? Foi uma crise profunda, uma crise estrutural e sistêmica. Na prática, o sistema capitalista ruiu. Só não ruiu totalmente porque tinha uma estrutura militar, né, e as suas elites não entraram em confronto. Então, assim, eles estão até hoje tentando se recuperar, né? 2020, e eles ainda não conseguiram dar solução para o que causou a crise que deflagrou em 2007 e 2008, aquela crise sistêmica e estrutural. Por sua vez, né, foi o desdobramento de uma crise mais geral, de longa duração, de natureza, né, como eu já disse, estrutural do capitalismo. A economia dos Estados Unidos cresceu de 2010 a 2019 a uma razão de 2% ao ano. A do Japão cresceu 1,5% só. E a Europa, 1%. 1%. Né? Desde 1991 até 2019, que foi o último ano antes da instalação da crise sanitária, a participação dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental no PIB mundial, medido por paridade de poder de compra, gravem esse termo, paridade de poder de compra, já havia encolhido de 41,6% para 28,9%, enquanto a participação da China, da Índia, passou de 6,6% para 27,3%, né, da economia mundial. Então, isso mostra que, na prática, algo está se transformando no mundo, ou seja, o mundo está em movimento. As antigas estruturas não são mais as mesmas, né? Está havendo um processo de transformação. Esses dados são gerados, né, pelo próprio sistema econômico mundial. Isso é fácil de qualquer um checar, é só pesquisar que você vai constatar, né? O que está acontecendo quando a gente mede pela paridade de poder de compra dos países. Em 2020, enquanto o PIB da China e do Vietnã tiveram um crescimento de 2,3% e 2,4%, respectivamente, com a chegada da pandemia, a economia mundial caiu 3,3%. A dos Estados Unidos teve uma retração de 3,5%. A do Brasil, 4,1% de retração. Né? A dos países da zona do euro, 6,6% de queda. E a do Reino Unido, 9,9%. Olha o antigo Império Inglês indo para a vala de vez aí, né? Então, essa mesma dinâmica desigual se expressa em 2021. De maneira geral, os países em desenvolvimento da Ásia
foram os menos afetados. Foram os menos afetados pela crise. Em 2020, foram os menos afetados pela crise em 2020. E os que sustentaram os índices mais elevados de recuperação econômica em 2021. Né? Ou seja, mostrando uma diferença brutal entre Ocidente e Oriente. Depois de posturas negacionistas iniciais, né, de dirigentes como Donald Trump nos Estados Unidos, do Boris Johnson no Reino Unido, né, lá onde está a Inglaterra, né, os países capitalistas centrais, eles abandonaram a ortodoxia neoliberal que eles defendiam tanto. Né, frente à crise sanitária, né, eles mudaram de opinião, com amplos programas de financiamento e investimento estatal. Né? Eles viviam dizendo que o Estado não podia entrar na economia, que o Estado era um elefante lento e incompetente que só atrasava a vida de todo mundo. Olha aí agora. Agora eles abandonam tudo o que eles falavam e usam o Estado para salvar toda a economia deles e para dar conta de enfrentar toda essa pandemia. Ou seja, banqueiro adora Estado quando é para salvar o bolso dele, né? Os dólares que caem no bolso dele. Né? Então, assim, é nesse momento que você percebe, né, como o discurso que eles fazem é falso. Né? Enfim, né? Um levantamento, a gente podia destacar aqui agora, que um levantamento do Bank of America, liberado, né, que revela que para conter a crise, 97 países selecionados, eles injetaram na economia nada menos de que 25 trilhões. Vou repetir, tá? Eles injetaram nas economias deles nada menos do que 25 trilhões de dólares. 29% do PIB global do nosso planeta. Esses governos capitalistas, né, eles têm recorrido igualmente à emissão de moeda para financiar o esforço fiscal e monetário. Olha só, enquanto isso o Brasil está fazendo contenção de gasto aqui, né? Tem uma lei lá que proíbe o governo de investir acima do teto. Ó, os americanos, olha os outros países capitalistas hegemônicos aí, para eles não tem teto, a maquininha de fazer dinheiro está rodando. Está rodando, entendeu? Tanto fisicamente quanto virtualmente, eles estão, é o que eles chamam de jogar dinheiro de helicóptero. Eles estão jogando dinheiro na economia para salvar a economia capitalista. Mostrando mais uma vez que a economia capitalista, ou ela é mantida pelo Estado, ou ela não existe. Então, né, joga por terra toda aquela balela de, né, menos Estado, mais mercado, né, mais livre mercado na economia. E por aí vai. Né? Isso é discussão, eu deixo para a galera da economia, eles conseguem fazer essa discussão muito melhor do que eu. Né? Então, isso não conseguiu, essa é a péssima notícia, né, para eles. Isso não conseguiu reverter, contudo, pelo menos em curto prazo, as consequências de décadas de desmonte, né, ou enfraquecimento dos sistemas de saúde pública e de proteção social nesses países. Né? É bom a gente destacar que nos Estados Unidos também não existia. Né? Assim, o retorno do Estado e com ele do investimento público como força propulsora da economia, como ocorreram na Grande Depressão e particularmente no segundo pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, é um dos desenvolvimentos mais importantes ocorridos devido à pandemia, que pode ou não se transformar em uma tendência dos países atuais, a depender, claro, do andamento da crise e da correlação de força que vem a se estabelecer como resultado de todo esse processo. Então, desse novo mundo que vai surgir, né, pós-pandemia, se é que a gente vai conseguir, né, superar essa pandemia, que tem isso também, né, a gente vai sair um mundo diferente. Vai sair um mundo, provavelmente vai sair um mundo multipolar e os Estados Unidos não vão ser mais a nação hegemônica. Ela vai ter essa hegemonia
questionada. E aí a gente parte para discutir, né, o declínio relativo dos Estados Unidos frente a uma ascensão da China socialista, que constitui a principal tendência geopolítica contemporânea. Então, tudo que você vê de agora em diante vai passar por isso, né? Você vai observar aos poucos o declínio dos Estados Unidos e a ascensão da China socialista, né? Essa é a tendência que já dá para se observar. Então, é importante a gente discutir os impactos multifacetados da pandemia, né, que agravam, né, as principais contradições da evolução do quadro geopolítico internacional. Ela acentua e intensifica a dinâmica de desenvolvimento desigual, que vem minando as bases da hegemonia dos Estados Unidos no sistema internacional, e das configurações multilaterais que as materializaram, né, que as materializam. Nesse âmbito, os variados movimentos nacionais de questionamento e resistência às assimetrias impostas por essa forma de dominação imperialista decadente, que tem centralidade na evolução internacional, mesmo que sem assumirem uma retórica ou orientação abertamente anti-imperialista, né? Existe um questionamento, né, da atual situação em que a gente vive. Então, a crescente disputa entre os Estados Unidos e a China socialista configura hoje a principal tensão geopolítica no mundo, que está em acelerado agravamento. Diga-se de passagem, agravamento por causa da reação violenta dos Estados Unidos da América, não por causa da China, né? Da China você não vê agressividade, você vê só evolução econômica, desenvolvimento econômico, né? E os Estados Unidos entram em desespero, porque eles tentam fazer de tudo e não conseguem, ficam patinando, né? É um monstrengo obsoleto, né, quando você compara os Estados Unidos com a China, né? Então, o que a gente pode né, tirar disso, né? O objetivo estratégico central dos Estados Unidos é conter a todo custo a China. Esse é o sentido, né? E a partir daí tentar recompor o dinamismo da sua economia. Não vai conseguir, para tentar reverter esse declínio, né, da sua hegemonia no sistema internacional. O novo governo de Joe Biden, né, que foi democraticamente eleito, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que não tem democracia, que lá foi uma eleição indireta, né? As pessoas elegem delegados que depois votam ou não no presidente, né? Votam completamente independente, né? Não tem compromisso nenhum com o voto do povo. Então, assim, lá nos Estados Unidos, a eleição indireta que houve lá elegeu Joe Biden e deflagrou intensa campanha midiática, né, diplomática e militar contra aquele país, contra a China, tentando responder ao que os Estados Unidos consideram de ameaças, né? Eles estão se sentindo ameaçados, né? Quando outro país começa a desenvolver, isso ameaça eles, né? Ao seu papel de potência hegemônica no nosso planeta, né? Enfrentar a ascensão chinesa, conter militarmente a Rússia e fazer frente à aliança sino-russa, aquela aliança que a China e a Rússia fizeram para enfrentar juntas, né, essa realidade em que nós vivemos. O vértice da disputa entre os Estados Unidos e a China se expandiu para a fronteira da revolução científica e tecnológica mundial, incluindo aí a tecnologia de 5G, inteligência artificial, o desenvolvimento aeroespacial e tudo mais, né? Enquanto a Rússia ela enfrenta um cerco militar cada vez mais hostil, cada vez mais violento, com a expansão da OTAN para a Europa Central e do Leste e as tentativas de desestabilizar o seu entorno estratégico. O plano dos Estados Unidos, acordado no G7, é o de lançar o projeto Build Back Better, né? O B3, né? É reconstruir melhor. Reconstruir melhor. Reconstruir o quê? O que está decadente? É possível de reconstruir algo que está desmoronando?
Tá, vamos ver. Né? Então, assim, esse reconstruir melhor, que eles estão falando, né, que é o B3, né, para se contrapor ao projeto de cooperação em infraestrutura iniciada, né, essa cooperação em infraestrutura é o que a China chama de iniciativa do cinturão e rota, né, que a China estabeleceu com uma centena de países do mundo. Ou seja, a China vai reconstruir aquela rota da seda que ia ali por dentro da Ásia, que descia por ali, né, pelo mar, contornava a Índia e chegava na Europa e vai atingir o mundo inteiro. Né? Na prática vai ser isso. Então os Estados Unidos está desesperado com isso. Está desesperado, né? Porque o desenvolvimento da China é infinitamente superior em qualidade e quantidade ao dos Estados Unidos hoje. Então o governo Biden ele se movimenta. E se movimenta também para recompor as relações com os aliados tradicionais do G7 e sua liderança nas instituições multilaterais, ao mesmo tempo em que ele anuncia pacotes trilionários de investimento público em infraestrutura, né, transição energética de formas antigas para mais atuais, desenvolvimento industrial e tecnológico e inovação, desface da política de escalada protecionista e de distanciamento da Aliança Atlântica que o Trump vinha fazendo. Contudo, o que faz a partir de uma posição de poder relativo muito mais débil, né? Porque de repente os Estados Unidos abandonou todo mundo, agora ele quer ser amiguinho de todo mundo, né? Como é que é isso? Né? A galera está com o pé atrás, né? Os países do mundo estão assim, ó, a gente viu o que vocês fez, vocês tinham abandonado a gente, agora vocês querem a gente de novo? Então, né, essa é a situação. Então é uma situação em que é crescente a disposição dos países da União Europeia de buscar maior autonomia. Não sabemos se vão conseguir, né? Mas eles tentam buscar essa maior autonomia em relação aos Estados Unidos com a adoção de um acordo de investimento e da implantação da tecnologia 5G com a China, do gasoduto Nord Stream 2 entre Rússia e Alemanha, que vai fornecer gás ali para a Europa toda, né? Chega na Alemanha e a Alemanha, né, usa para ela e também acaba usando para toda a comunidade econômica europeia. Então, essa é a realidade, né, em que a geopolítica atual está se desenvolvendo, está se desenrolando, né? Então, os Estados Unidos, ele mantém o seu caráter imperialista como política de Estado, instrumentalizando os variados recursos de poder de que dispõe para tentar barrar uma nova ordem mundial multipolar. Sua natureza agressiva se expressa através das chamadas guerras híbridas, em que se incluem sanções e outras medidas coercitivas unilaterais, também através de cerco diplomático e midiático e de tentativas de golpes, né? Como aconteceu aqui no Brasil. O Brasil começou a querer andar com as próprias pernas de forma soberana, eles foram lá e deram um golpe de Estado aqui no Brasil, lembra do movimento dos Black Blocs, né? Aqueles movimentos de não vai ter Copa, etc. Aquilo ali resultou no golpe de Estado de 2016, em que depuseram uma presidenta eleita democraticamente por 2 vezes, foi eleita e reeleita, eles foram lá e depuseram ela, desrespeitaram a democracia no Brasil e acabou dando na atual ditadura fascista que a gente tem aí. Tivemos eleições fraudadas, onde os opositores foram afastados, né, impedidos de participar, prenderam o Lula, que era o principal adversário político, né, e por aí vai. Né? Foi dado um golpe em 2016 no Brasil e hoje a gente vive aqui uma ditadura fascista obscurantista, né, fundamentalista cristã, basicamente, na minha opinião. Tá? Eu estou colocando a minha opinião. Então, né, essa é a realidade desses golpes, né, da intervenção e da guerra, ou então da guerra direta. Né? Essa é a política dos Estados Unidos, né? Essa é a reação de um Estado, de um império decadente. Então, eles violam os mais básicos princípios do humanismo, das relações internacionais e do direito dos povos e nações à sua autodeterminação. A recente cúpula da OTAN,
Organização do Tratado do Atlântico Nórdico, que é uma organização militar, é também uma demonstração do caráter belicista do imperialismo e dos seus aliados. Os países socialistas, destacadamente a China, desempenham um papel central nessa nova realidade geopolítica. Estruturam projetos nacionais de desenvolvimento de orientação socialista no âmbito da própria economia capitalista mundial, não se apresentam, contudo, estruturando um sistema mundial socialista alternativo ao capitalismo. Suas trajetórias nacionais comprovam, no entanto, a viabilidade de projetos socialistas renovados e de sua maior capacidade de combinar desenvolvimento econômico soberano com erradicação da pobreza e da miséria, expansão dos direitos sociais e proteção da vida e do bem-estar do povo. E aí vale a pena a gente destacar um dado, né, sociológico, né, econômico, que veio a público no final do ano passado, no final de 2020, foi o de que a China conseguiu erradicar a pobreza extrema no seu país. Né? A China acabou com a pobreza e com a miséria. Né? E agora está caminhando para uma sociedade em que todos possam ter um padrão de vida moderadamente próspero. Então, são os resultados de uma nação socialista. A nação socialista ela sempre tende a acabar com a pobreza, enquanto que as sociedades capitalistas sempre tendem a gerar pobreza. A pobreza sempre aumenta nos países capitalistas, enquanto que no país socialista essa tendência é de diminuição da pobreza. Então, a forma de inserção internacional adotada por esses países socialistas nas primeiras décadas do século XXI mostra para a gente que o movimento operário, os movimentos populares e as forças progressistas, revolucionárias e de esquerda, democráticas, né, ainda enfrentam um período de defensiva estratégica no mundo. Neste quadro, a centralidade das tarefas nacionais e democráticas necessariamente se impõe na construção de alternativas estratégicas contra-hegemônicas e anti-imperialistas em países da América Latina, do Caribe, da África, do Oriente Médio, da Ásia e da Oceania. Então, né, a gente está nesse quadro, né, em que a gente percebe e que o mundo está se colocando hoje em dia. Então, camaradas, como o vídeo já está ficando longo, então agora eu vou parar por aqui, depois a gente continua essa discussão no próximo vídeo.